Cervejeiros e cervejeiras, tudo bom com vocês? Daniel Dinslaken do Com Cerveja aqui. A sacada de hoje tem a ver com a nossa evolução aí como cervejeiros, como melhorar como cervejeiro caseiro. Eu estou atendendo aqui um pedido do Felipe Ribeiro da Silva, que me perguntou qual a melhor forma de se aprimorar como cervejeiro, certo? O que eu falo para eles, o que eu costumo falar quando alguém me pergunta sobre esse assunto, é que tem três pilares aí que definem o aprimoramento, né, e a evolução do cervejeiro caseiro. E dominar esses três pilares ou estar presente para esses três pilares é fundamental. Então eu vou falar aqui para vocês rapidinho quais são esses três pilares, o que eu penso a respeito de cada um. O primeiro, tá, é a questão do estudo, certo? É estudar muito. Então a cerveja, a princípio, muitas pessoas acham que é fácil. Eu sempre digo que fazer cerveja é simples, mas não é fácil. Tem bastante complexidade aí no meio, principalmente quando você quer passar para um outro nível, fazer uma cerveja de excelência, aquela cerveja que você tem orgulho de dizer que você fez, e não se comparar, né, com, de repente, com essas cervejas populares que o pessoal está acostumado a tomar por aí. E até tem gente que consegue fazer cerveja artesanal pior do que as cervejas que a gente tem, as cervejas de massa, né, que tem no mercado, mas vamos dizer que é relativamente fácil você conseguir fazer uma cerveja melhor do que essas populares. Então, muitos cervejeiros se contentam em dizer, ah, é artesanal, mas dá para tomar, é melhor do que uma Skol, que uma Brahma. Então, isso já é suficiente. E para mim não é, acho que para vocês também não acredito que seja. A gente quer cada vez fazer uma cerveja melhor. E não tem como você fazer uma cerveja boa sem dominar o seu processo, sem entender bastante dos processos, do que está acontecendo, a questão bioquímica, a parte biológica, de fermentação, tudo mais. Então é bastante coisa de fato que precisa ser estudado, você precisa entender o que está fazendo, porque não é uma coisa simples, né? Não é só colocar as coisas na panela e tá pronto, certo? Tem toda uma estrutura por trás disso que você precisa entender, o cervejeiro precisa entender e dominar isso. E quanto mais ele entender, ou seja, quanto mais ele estudar para isso, mais ele vai ter garantia de cervejas boas, então ele vai estar evoluindo no seu processo de aprendizagem. O segundo pilar, eu diria que é a prática. Então a prática leva à perfeição. Então você tem, para se aperfeiçoar, você precisa treinar, braçar, acompanhar a braçagem com outros cervejeiros, mas principalmente fazer sua cerveja uma, duas, três, testar a mesma receita, testar receitas diferentes. Com o tempo, as primeiras cervejas não vão ser tão boas, com o tempo isso começa a melhorar e você vai, de fato, começar com uma certa experiência a fazer boas cervejas. Então, se você estudar sobre como fazer cerveja durante 5 anos, você vai e não fazer nenhuma, você não vai saber fazer uma cerveja boa. Você vai precisar botar a mão na massa, então você precisa associar esses dois pilares aí que eu estou falando, né, que é estudar e também se aprimorar no sentido de exercitar, de praticar. Então você precisa fazer cerveja regularmente. Eu diria que para o cervejeiro aí, eu acho que pelo menos uma vez por mês é um bom número para você começar. Se conseguir fazer com mais frequência, melhor ainda, maior vai ser a sua curva de aprendizado, ok? E o terceiro pilar seria a questão do relacionamento, certo? É troca de experiências. Então é você estar em contato com outros cervejeiros. Você discutir receitas, você discutir o que deu certo, discutir o que deu errado. Às vezes você está com uma falha no processo, às vezes até um ponto cego seu, e você não consegue evoluir naquilo ali, e de repente batendo um papo com outro cervejeiro, você vai ver que ele já teve esse problema e já resolveu, então você tem uma solução para aquilo. Então, trocar cervejas com outros cervejeiros aí para experimentar, um dá feedback para o outro. Encontros cervejeiros é sempre muito legal participar. Então, tem muita cerveja para provar, mas principalmente essa troca de informações, um falar o que deu certo, o outro o que deu errado para ele e vice-versa. Então, isso também potencializa muito a sua curva de aprendizado, você tende a se aperfeiçoar muito mais rápido. Então, estudar, praticar e se relacionar com outros cervejeiros, isso é fundamental. Certo? Então, se você ainda não faz alguma dessas coisas, se você não começou a fazer cerveja, muita gente que me segue aqui ainda talvez esteja atrás de inspiração para começar a fazer cerveja, já fica aqui a dica, você precisa estar presente aí ligado para esses três fatores, esses três pilares que vão te ajudar a evoluir. E se você já está fazendo, dependendo de como você se considera aí na sua evolução, se está bem ou se não está, enfim, fica ligado, vê se você está, de fato, atento para esses três pilares. Talvez, às vezes, um é mais deficiente que o outro. Às vezes você está na sua cidade, você não tem outros cervejeiros. Aqui onde eu moro, por exemplo, é um grande centro
vamos dizer assim, de cerveja artesanal, tem muito cervejeiro muito bom, entendeu? Aqui em Santa Catarina, a Serra Catarinense tem uma força muito grande, então tem uma troca de informações muito grande, certo? Em outros estados, às vezes isso não é a realidade, para o interior isso também não é a realidade, isso não vai impedir você de começar a fazer cerveja. Então, muito cervejeiro às vezes está fazendo cerveja e não tem muito com quem trocar informação. Aí é que também fica legal esse tipo de troca que a gente tem aqui, que é o que eu defini como meta para mim, né, de difundir esse conhecimento cervejeiro, certo? E é trazer para online. Então, qualquer lugar hoje no Brasil que a gente tem acesso à internet é suficiente para você trocar informação, certo? Então, trocar informação é uma coisa que ficou muito mais fácil com a nossa tecnologia, certo? Do que anos atrás. Então a gente não pode deixar isso para trás, não pode desperdiçar essa tecnologia que está aí a nosso favor. A questão de estudo também tem muita coisa na internet. Na verdade, tudo que você precisa saber sobre cerveja artesanal está na internet. Se você souber inglês, então é melhor ainda, né? Na verdade, em português a gente acaba tendo pouco material de qualidade, certo? Mas em inglês, de fato, tem muita coisa. Então, com relação à prática, aí não tem jeito, é cada um por si. Tem que fazer a sua cerveja na sua casa, na sua sala de braçagem, você tem que estar lá fazendo cervejas, atrás de cervejas e treinando para você evoluir, certo? Os outros dois fatores, então, que é o estudo e a troca de informação, a internet está aí para ajudar vocês e muito. Então a gente precisa usar essa tecnologia a nosso favor. Há anos atrás, você precisaria de fato estar em algum lugar, estar num polo que tivesse outros cervejeiros, ou viajar, se deslocar para entender. E, pô, como é um hobby isso que a gente está falando, claro que muita gente já está com outro pensamento, inclusive eu quero falar sobre isso, e vou falar sobre isso em outro vídeo, a questão de hobby e profissão, o estilo de vida que é a questão do cervejeiro. Às vezes para algumas pessoas não é viável se deslocar, hospedagem, transporte, enfim, passar um tempo fora de casa para poder estudar sobre cerveja. Então, na internet você tem todas essas informações. Claro que é relativamente complicado porque você tem informações para uma vida inteira para ler na internet hoje, certo? Então, é bom sempre você ter uma assessoria aí para te direcionar, vamos dizer assim, para onde você deve estudar. E vamos dizer que nesse sentido é isso que eu foco, por exemplo, no programa de treinamento que eu lancei esse ano. É bastante denso em termos de conteúdo, mas ele é extremamente focado na questão, justamente nessa questão de aprimoramento, de aprendizado. Então eu boto lá tudo que você precisa saber para fazer uma boa cerveja, certo? Então, se alguma etapa, alguma questão do processo não está dentro do nosso conteúdo, as chances são de que aquilo ali não é tão relevante, ou é uma coisa que não é tão necessário. Ou se você quiser, de repente, aprimorar naquele sentido, tem que estudar um pouco, que é uma coisa muito aprofundada. Mas o básico, né, não digo básico em termos de simples, mas em básico de o essencial, a gente aborda e aborda muito bem. Então, isso facilita muito. Então, quem quer chegar mais rápido, então se aprimorar e ter uma curva de aprendizado mais rápido, esse tipo de coisa é fundamental. Claro que não tem dúvida, você pode fazer qualquer tipo de curso, que eu recomendo muito que você faça curso, certo? O material está na internet aí para estudar, e é um auxílio, no caso, mas você está com algum profissional ou alguém que entende do assunto para te dar o caminho das pedras, vamos dizer assim, é muito legal, certo? Vai te ajudar muito. E a questão do grupo, certo? Então, para quem está em grandes polos, como eu já falei, então se você está em Rio, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que também tem, de fato, muitos cervejeiros, a cena cervejeira está muito forte, então você tem vários encontros e tudo mais. Quando você sai, vai para o interior, vai para outros estados, isso já complica um pouco. Então aí eu vejo que também a internet pode ser um poder para você conectar com outras pessoas a longa distância, né? Que isso também é muito essencial. Por isso que nos nossos treinamentos a gente tem sim as nossas áreas de membros exclusiva e as comunidades, porque daí a gente junta pessoas que estão com o mesmo interesse, que estão no mesmo nível, que estão caminhando para o mesmo sentido, e independente da distância que eles estão lá em contato diário, trocando informações e evoluindo, certo? Então é isso que eu tenho para deixar para vocês aqui como sacada. Então fiquem, se você quiser evoluir, certo? Tenha certeza que a sua curva aí de aprendizado e a sua evolução vai ser muito mais rápida se você estiver presente, para que você precisa sim estar sempre estudando, se aperfeiçoando, praticando, né? Fazendo braçagens e se conectando com outros cervejeiros, ok? Pessoal, espero que tenham gostado da sacada de hoje. Deixo aqui meu muito obrigado para você que está me seguindo e acompanhando nossos vídeos diários. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!